Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à aula número 89 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Carolina Molina e hoje a gente vai estudar mais um pouquinho de um outro gênero textual muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá então? Vamos começar? Os objetivos da aula de hoje. A gente vai ler um texto compreensivamente, a gente vai localizar informações explícitas em um texto, vamos inferir o sentido de uma palavra, de uma expressão, vamos inferir também uma informação implícita em um texto e vamos identificar elementos que constroem a narrativa. Vamos lá? A gente vai ler esse texto aqui que se chama Natal na Barca, de Lígia Fagundes Telles. Não quero, nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva e que me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante, um velho, uma mulher com uma criança e eu. O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca, mas já devíamos estar quase no final da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com uma barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Vamos lá para o quiz 1? Vamos pensar um pouquinho? Releia o trecho. Não quero nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva e que me sentia bem naquela solidão. Qual é o gênero deste texto lido? Você sabe? Sabe me dizer? Será que a gente está lendo uma notícia? Uma carta? Um conto? Ou uma crônica? Eu vou dar um tempinho para você pensa aí e responde que essa tá bem facinho, tá? Ok, vamos lá? Vamos ver qual foi a tua resposta? E o que é isso, então? É um conto. Algumas pessoas, de repente, podem ter ficado em dúvida entre o conto e a crônica. Qual é a diferença, né? A crônica é aquela do tempo, né? Ela vai falar de alguma coisa mais pontual, se referindo a alguma coisa relacionada com o tempo. E o conto, ele tem meio que uma ideia meio que psicológica, né? Não quero nem devo lembrar porque me encontrava naquela barca. Então, ele vai ter meio esses aspectos, assim, psicológicos ali, tá bom? Vamos continuar mais um pouquinho? Estávamos sós, e o melhor ainda era não fazer nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio. Debrucei-me na grade de madeira carcomida, acendi um cigarro. Ali estávamos os 4, silenciosos como mortos num antigo barco de mortos, deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos e era Natal. Releia o trecho. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva e que me sentia bem naquela solidão. Ali estávamos os 4, silenciosos como mortos, num antigo barco de mortos, deslizando na escuridão. Qual o efeito de sentido produzido com essa descrição, mais especificamente pelo trecho grifado, num antigo barco de mortos? O que ele quis dizer com isso? Você conhece isso? O que ele quis dizer com isso?
Fala aí pra mim, eu dou um tempinho pra você e a gente já volta. Vamos lá então, vamos ver o que você respondeu? Então, bem interessante, porque o efeito de sentido produzido é o de comparação com o barco dos mortos já existente, né? Por meio da intertextualidade. O texto estabelece uma relação com o barco de Coronte. Você já leu sobre isso? Aquele barco de mortos da mitologia grega, talvez você já tenha visto em filmes, alguns jogos ou alguma leitura. A importância de você ler outros textos, né? A intertextualidade, quer dizer, como que você entenderia isso se você não tivesse lido um outro texto? Então, falando desse barco de mortos, aquele barco que levava as pessoas para a morte da mitologia grega. Vamos lá então, mais um pedacinho? A caixa de fósforos escapou-me das mãos e quase resvalou para o rio. Agachei-me para apanhá-la. Sentindo então alguns respingos no rosto, inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos na água. Tão gelada, estranhei enxugando a mão. Mas de manhã é quente. Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com meio sorriso. Sentei-me no banco ao seu lado. Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Reparei que suas roupas, pobres roupas poídas, tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade. De manhã esse rio é quente, insistiu ela me encarando. Quente? Quente e verde. Tão verde que a primeira vez que lavei uma peça de roupas, pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a primeira vez que vem por estas bandas? Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas e respondi com uma outra pergunta. Mas a senhora mora aqui perto? Em Lucena. Já tomei essa barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje. A criança agitou-se choramingando. A mulher apertou-a mais contra o peito, cobriu-lhe a cabeça com chale e pôs-se a niná-la com um brando movimento de cadeira de balanço. Suas mãos destacavam-se exaltadas sobre o chale preto, mas o rosto era sereno. Seu filho? Está doente. Vou ao especialista. O farmacêutico de Lucena achou que eu devia ver um médico hoje mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas piorou de repente, uma febre, só febre. Mas Deus não vai me abandonar. É o caçula? Levantou a cabeça com energia, o queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha expressão doce. É o único. O meu primeiro morreu o ano passado. Subiu no muro, estava brincando de mágico, quando de repente avisou, vou voar, e atirou-se. Tinha pouco mais de 4 anos. Vamos lá para a atividade 2? O narrador personagem busca trazer o leitor para dentro da narrativa com descrições muito vívidas.
Releia os trechos para responder. Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca, mas já devíamos estar quase no fim da viagem, até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com uma barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Como ele descreve a barca? Escreve aí para mim e a gente já volta. Ok, mas não é a única coisa que ele descreve, ele não descreve só a barca. Vamos ver o que mais ele descreve? Olha só esse outro trecho. Sentindo então alguns respingos no rosto, inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos na água. Tão gelada, estranhei enxugando a mão. Mas de manhã é quente. De manhã esse rio é quente, insistiu ela me encarando. Quente? Quente e verde. Como o narrador descreve o rio? Entenda, essas descrições são muito importantes no conto. Elas têm a intenção de te colocar na narrativa, de te prender na história, tá bom? Como que ela descreve o rio? Eu dou mais um tempinho para você e você responde para mim. E agora a última parte da descrição. Olha só essa. Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com meio sorriso. Sentei-me no banco ao seu lado, tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Reparei que suas roupas pobres, roupas puídas, tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade. Levantou a cabeça com energia, o queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha expressão doce. Como o narrador descreve a mulher? Agora você vai me dizer como ele descreveu a mulher. Eu dou mais um tempinho para você e você responde essa para mim, tá bom?
Vamos ver a tua resposta então? São três perguntas agora, então vamos ver as tuas 3 respostas. Vamos comparar com as minhas? Então vamos lá. Então, como que ele descreveu a barca? Né? A barca era uma embarcação desconfortável, tosca, tão despojada e tão sem artifícios, né? Uma barca de travessia, tá? E o rio? O narrador diz que a água era muito gelada, mas a outra personagem do conto afirma que o rio pela manhã era verde e quente. Então, dá uma outra, né? Dá uma quebrada ali. São 2 descrições diferentes, tá bom? E o terceiro, a mulher. Então, a mulher, ela tinha belos olhos claros, extremamente brilhantes, usava roupas pobres e puídas, o rosto sereno, o queixo agudo e a expressão doce. Vamos para mais um trechinho da nossa história? Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali doente, embora mais vivo. E esse, que idade tem? Vai completar 1 ano. E noutro tom, inclinando a cabeça para o ombro, era um menino tão alegre. Tinha verdadeira mania com mágicas, claro que não saía nada, mas era muito engraçado. A última mágica que fez foi perfeita. Vou voar, disse abrindo os braços. E voou. Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembrança, sem piedade, mas os laços, os tais laços humanos, já ameaçavam me envolver. Consegui evitá-los até aquele instante e agora não tinha forças para rompê-los. Seu marido está à sua espera? Meu marido me abandonou. Sentei-me e tive vontade de rir. Incrível! Foi uma loucura fazer a primeira pergunta, porque agora não podia mais parar. Ai, aquele sistema dos vasos comunicantes. Olha lá uma atividade 3 para você. Levante hipóteses. A que o narrador se refere ao escrever no trecho a seguir? O que seriam os vasos comunicantes? Mas os laços, os tais laços humanos, já ameaçavam me envolver. Consegui evitá-los até aquele instante. E agora não tinha forças para rompê-los. Sentei-me e tive vontade de rir. Incrível! Foi uma loucura fazer a primeira pergunta, porque agora não podia mais parar. Ah, aquele sistema dos vasos comunicantes. Vamos lá? Eu dou um tempinho para você, você pensa bem que metáfora é essa, o que ela falou e você responde para mim e a gente já volta, tá bom? Então, o que a gente respondeu? Vamos lá, você respondeu aí, eu respondi aqui, vamos ver o que deu? Vamos lá, então. O narrador explica o porquê de estar sozinho uma noite de Natal em uma barca, né?
Provavelmente ele queria se afastar das pessoas e ficar longe da empatia, que é a capacidade psicológica para sentir o que sente uma outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. E é exatamente essa a metáfora dos vasos comunicantes. É utilizada para mostrar que ambas as personagens estão em uma situação de igualdade, né? Os vasos comunicantes são aqueles, né, por exemplo, usado ali no, né, quando o pedreiro quer colocar ali para tirar para ver se está na linha certa, então ele coloca ali aquela mangueirinha com água, aquilo é um vaso comunicante, porque tem o mesmo peso, né? Como tem igual, eles estão na mesma linha, né? Utilizada para mostrar que ambas as personagens estão numa situação de igualdade, de pressão, e não é possível parar o diálogo entre elas, pois houve empatia e a identificação pela linguagem. Então, uma metáfora interessante que ela usou aqui, né? Vamos continuar mais um trechinho da nossa história, vamos ver o que aconteceu? Há muito tempo que seu marido... Faz uns 6 meses, vivíamos tão bem, mas tão bem. Foi quando ele encontrou por acaso essa antiga namorada, me falou nela fazendo uma brincadeira. A Bila enfeiou, sabe que de nós dois fui eu que acabei ficando mais bonito? Não tocou mais no assunto. Uma manhã ele se levantou como todas as manhãs, tomou café, leu o jornal, brincou com o menino e foi trabalhar. Antes de sair ainda fez assim com a mão e eu estava na cozinha lavando a louça e ele me deu um adeus através da tela de arame da porta. Me lembro até que eu quis abrir a porta. Não gosto de ver ninguém falar comigo com aquela tela no meio. Mas eu estava com a mão molhada. Recebi a carta de tardinha. Ele mandou uma carta. Fui morar com minha mãe numa casa que alugamos perto da minha escolinha. Sou professora. Olhei as nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Incrível! Ia contando as sucessivas desgraças com tamanha calma, num tom de quem relata fatos sem ter realmente participado deles. Como se não bastasse a pobreza que espiava pelos remendos da sua roupa, perdera o filhinho, o marido, via pairar uma sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços e ali estava sem a menor revolta, confiante. Apatia? Não podiam ser de uma apática aqueles olhos vivíssimos, aquelas mãos enérgicas. Inconsciência? Uma certa irritação me fez andar. A senhora é conformada. Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Deus, repeti vagamente. A senhora não acredita em Deus? Acredito, murmurei. E ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber por que, perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma. Era a tal fé que removia montanhas. Ela mudou a posição da criança, passando-a do ombro direito para o esquerdo e começou com voz quente de paixão. Vamos para mais uma atividade? Quero ver agora você me responder. Algumas frases no texto parecem incompletas. Qual é o efeito de sentido dessa incompletude? Há muito tempo que seu marido, antes de sair, ainda fez assim com a mão. Por quê? Qual o efeito de sentido? Por que ela não escreveu tudo ali? Por que deixou pela metade? O que ela quis dizer com isso? Responde para mim e a gente já volta, tá bom? E daí, você respondeu? O que essa incompletude faz aí no texto? Vamos lá?
Então, olha ali. O efeito de sentido produzido pelo texto é de um diálogo vivo, real, né? É assim que a gente conversa, não é? Em uma conversa, os sentidos podem ficar implícitos, as frases podem parecer incompletas, mas nem por isso ficam sem ser entendidas, ok? Todo mundo entende, mesmo que você fale pela metade. Você dissesse, ai, tô por aqui disso. Por aqui onde? Mas você já entendeu o que eu quis dizer, não é? Tá? Então, o sentido se produz por outros elementos para além do texto. Na segunda frase, o narrador descreve um gesto que a pessoa usaria numa conversa, tá? Então, há muito tempo que seu marido... Mas já está implícito, a pessoa já consegue entender qual é a pergunta inteira porque é numa conversa, tá? Então, esse diálogo ali está muito bem retratado no conto. Na 5, uma atividade 5 bem interessante para você. Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Deus, repeti vagamente. A senhora não acredita em Deus? Acredito, murmurei, e ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber porquê, perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma. Era tal fé que removia montanhas. Vimos que há uma relação no texto com a barca da mitologia grega e há também com outro texto. Quais são as referências usadas nesse trecho e de que texto é esse? Tá bom? Olha bem, presta bastante atenção e descobre aí para mim, responde e a gente já volta para comparar as nossas respostas. Vamos lá então, vamos ver? Olha só. Então a gente tem aqui intertextualidade de novo, né? A intertextualidade desse trecho acontece com o texto bíblico. Lá no primeiro momento era da mitologia, mas agora é com o texto bíblico. No trecho Deus nunca me abandonou, refere-se à fala de Jesus na cruz, né? Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? Né? E também no trecho A fé que move montanhas, refere-se a uma passagem bíblica que diz que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, será capaz de mover montanhas. Isso é muito comum nos nossos textos aqui, nos textos ocidentais, os nossos contos, os nossos romances. Eles vão ter sempre alguma coisa, alguma pitada da Bíblia, né, por serem textos, né, por ser uma maioria, né, cristã, da religião cristã. Então, se fossem textos orientais, já teriam, quem sabe, um outro tipo de conotação, tá bom? Mas apesar de que, como volto a dizer, várias leituras de muitos assuntos é que vão te fazer compreender esse todo, tá? Esse todo do texto aí. Vamos lá? Vamos mais um trechinho?
Vamos falar um pouquinho sobre a intertextualidade. Então, a literatura brasileira ela é rica em relações entre textos, tá? As relações intertextuais. Várias delas aparecem citando passagens bíblicas e mitológicas. Independentemente da religião de cada um, conhecer os textos clássicos é fundamental para a interpretação de um texto literário, tá? Então, ninguém está dizendo que você tem que ser dessa ou daquela religião. Você simplesmente tem que conhecer. Conheça, tá bom? Isso faz parte da interpretação dos textos. Vamos lá? Continuando então a nossa leitura. Foi logo depois da morte do meu menino. Acordei uma noite tão desesperada que saí pela rua fora, enfiei um casaco e saí descalça e chorando feito louca, chamando por ele, sentei num banco do jardim onde toda a tarde ele ia brincar e fiquei pedindo com tamanha força que ele, que gostava tanto de mágica, fizesse essa mágica de me aparecer só mais uma vez, não precisava ficar, se mostrasse só um instante, ao menos mais uma vez, só mais uma. Quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no banco e não sei como dormi. Então sonhei. E no sonho Deus me apareceu. Quer dizer, senti que ele pegava na minha mão com sua mão de luz e vi o meu menino brincando com o menino Jesus no Jardim do Paraíso. Assim que ele me viu, parou de brincar e veio rindo ao meu encontro e me beijou tanto, tanto. Era tamanha a sua alegria que acordei rindo também, com o sol batendo em mim. Fiquei sem saber o que dizer. Esbocei um gesto, em seguida, apenas para fazer alguma coisa, levantei a ponta do xale que cobria a cabeça da criança. Deixei cair o xale novamente e voltei-me para o rio. O menino estava morto. Entrelacei as mãos para dominar o tremor que me sacudiu. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, apertando-o contra o peito, mas ele estava morto. Debrucei-me na grade da barca e respirei penosamente. Era como se estivesse mergulhada até o pescoço naquela água. Senti que a mulher se agitou atrás de mim. Estamos chegando, anunciou. Apanhei depressa minha pasta. O importante agora era sair. Fugir antes que ela descobrisse. Correr para longe daquele horror. Tem um quiz 2 aqui para você. No trecho. Apanhei depressa minha pasta, o importante agora era sair, fugir antes que ela descobrisse, correr para longe daquele horror. A que horror a narradora se refere? Letra A, a criança que não para de chorar. Letra B, ao terrível sonho da mãe. Letra C, a constatação de que a criança estava morta. Ou letra D, a estar mergulhada na água até o pescoço. Só um tempinho eu dou para você, você responde essa para mim e a gente já volta. Vamos ver qual foi a tua resposta? A constatação de que a criança estava morta, né? Este é o clímax da narrativa. Perceba como a narradora repete palavras, construindo esse momento desesperador que é o ponto alto, né, da narrativa, o ponto alto do conto. Diminuindo a marcha, a barca fazia uma larga curva antes de atracar. O bilheteiro apareceu e pôs-se a sacudir o velho que dormia. Chegamos! Ei, chegamos! Aproximei-me, evitando encará-la. Acho melhor nos despedirmos aqui, disse atropeladamente, estendendo a mão. Ela pareceu não notar meu gesto, levantou-se e fez um movimento como se fosse apanhar a sacola. Ajudei-a, mas ao invés de apanhar a sacola que lhe estendi, antes mesmo que eu pudesse impedi-la, afastou o xale que cobria a cabeça do filho. Acordou o dorminhoco e olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre. Acordou? Ela sorriu, veja. Inclinei-me. A criança abrira os olhos.
aqueles olhos que eu vira cerrados tão definitivamente, e bocejava, esfregando a mãozinha na face corada. Fiquei olhando sem conseguir falar. Então, bom Natal, disse ela enfiando a sacola no braço. Sob o manto preto de pontas cruzadas e atiradas para trás, seu rosto resplandecia. Apertei-lhe a mão vigorosa e acompanhei-a com o olhar até que ela desapareceu na noite. Conduzido pelo bilheteiro, o velho passou por mim, retomando seu afetuoso diálogo com o vizinho invisível. Saí por último da barca. 2 vezes voltei-me ainda para ver o rio e pude imaginá-lo como seria de manhã cedo, verde e quente, verde e quente. Vamos lá para a atividade 6? Vamos ver o que você vai responder para mim? O desfecho do conto é o momento de partir para a solução dos fatos apresentados. Lembrando que esse final poderá muitas vezes nos surpreender, revelando-se como trágico, cômico, triste, alegre, entre outras formas. Como termina o conto que nós lemos, tá? Responde essa para mim e a gente já volta. Ok, vamos ver o que você respondeu? O final é surpreendente e não explica o que realmente aconteceu. Se a criança estava morta e ressuscitou, se a narradora imaginou que a criança estivesse morta, mas a criança estava somente dormindo, ou se a mãe é quem imaginava o filho dormindo. O desfecho é, portanto, enigmático. Aqui está a autora, Lígia Fagundes Telles, essa linda, também conhecida como a dama da literatura brasileira, a maior escritora brasileira viva, é considerada por acadêmicos, críticos e leitores uma das mais importantes e notáveis escritoras brasileiras do século XX e da história da literatura brasileira. Lígia é advogada, romancista, contista e suas obras retratam temas clássicos e universais como a morte, o amor, o medo e a loucura, além da fantasia. E hoje nós lemos esse conto lindo dela, Natal na Barca, localizamos as informações explícitas, inferimos o sentido de palavras, expressões, informações implícitas no texto e identificamos os elementos que constroem a narrativa. Então, espero que você tenha gostado desse conto, procure outros contos da Lígia, ela é maravilhosa, espero que você goste. Um beijo para você e até uma próxima aula. Tchau, pessoal!